A nossa viagem começou no duro deserto do Egito. Depois de testemunharmos o surgimento da matemática nos primórdios da civilização, vimos-la imbuída de um novo espírito na Grécia, onde se armou de lógica e argumentos organizados. De seguida, a matemática evoluiu mais para o Oriente. O número zero foi criado por um povo que amava os seus deuses e acreditava na eternidade. E a inovação do zero ajudou a mudar o espírito humano. Agora dirigimos-nos para a Europa, onde a matemática renasceu num nível completamente diferente. Um abastado aristocrata europeu redige uma carta. A carta contém um problema de matemática que se destina aos principais matemáticos do mundo. Este homem é o matemático Johann Bernoulli. Claro que conhece a solução, mas acrescenta o seguinte: com esta pergunta descobriremos quem são as crianças e quem são os adultos. Quem a resolver ficará na história. A resposta tem de ser dada no espaço de 6 meses. The recipients of Bernoulli's letter were the world's most noted mathematicians. In fact, that's how they were addressed on the envelope. The problem was delivered to the most prominent mathematical minds of Europe. Alemanha, Suíça, França. A carta foi enviada aos matemáticos mais proeminentes da Europa. Mas como os transportes não eram tão desenvolvidos como hoje, a carta levou vários meses a ser entregue. O problema foi enviado pelo matemático Johann Bernoulli. Quem respondesse ao seu desafio seria o melhor dos melhores. A questão era simples. Temos 2 pontos, A e B. Que curva faria um corpo ir de A a B usando a gravidade no menor espaço de tempo? Se a resposta fosse uma linha reta, nem se teria dignado perguntar. Entre os destinatários encontrava-se um famoso filósofo. Era advogado, teólogo, diplomata e especialista em números. Gottfried Wilhelm Leibniz, da Alemanha, foi o primeiro a responder. Entretanto, Bernoulli alargou o prazo, visto não ter recebido resposta de alguém que tinha a certeza que responderia. Na realidade, Bernoulli tinha uma pessoa específica em mente para este problema.
A pessoa que tinha de receber a carta vivia do outro lado do Canal da Mancha, em Inglaterra. Passado um ano, a carta chegou-lhe finalmente às mãos. Mal leu a carta, soube que o teste era para si. Como chefe da Casa da Moeda Britânica, era um homem muito ocupado. Mas um dia, depois de chegar à casa do trabalho, resolveu o problema em apenas algumas horas. By that time, only 4 of these prominent thinkers had arrived at the right answer. For most, it took a few days or a few weeks to solve it. But this British mathematician solved it in far less time. He sent the solution back to Bernoulli, unsigned. A sua resposta estava correta. Bernoulli sabia que a resposta tinha sido enviada pelo inglês e disse o seguinte após a sua leitura: "Reconheço o leão pela sua pata." Esse leão era o maior cientista de Inglaterra, Sir Isaac Newton. O primeiro a responder fora Gottfried Leibniz, rival de Isaac Newton. Envolveram-se ambos na mais feroz batalha da história da matemática. E foi o desafio lançado por Bernoulli que esteve no centro do conflito. The question was about what they knew about cycloids. A cycloid might be the pathway created by a bicycle. Define-se um ponto na roda de uma bicicleta. À medida que a roda gira, o ponto cria uma curva específica, a que se dá o nome de cicloide. Bernoulli's question was about the fastest way from the top to the bottom when a ball is rolled. This is a cycloid curve, and this is a straight line. I'm about to roll these 2 balls simultaneously. Viram que a curva cicloide é mais rápida do que a linha reta? Se se conhecer o trajeto mais rápido, conhecer-se-ão os valores mínimos. Por outras palavras, conhece-se o cálculo. Bernoulli pretendia assim ver se os matemáticos conheciam o cálculo. The focus of scholars in those days was on the moving world. And they made some remarkable discoveries from the discovery that there was something faster than a straight line. The first person who recorded this innovation was the greatest philosopher of the day.
é fácil orientarmos-nos numa cidade que nos é estranha. Esse filósofo era de uma pequena aldeia a cerca de 480 quilómetros a sul de Paris. Ando à procura de uma estação de comboios. Straight on, and then it would be on your right. C'est plus haut. Por muito que pergunte, não é fácil. O que devo fazer? Ir em frente? Virar à esquerda? Ir para cima? Tenho de olhar para cima. Encontrei finalmente a estação de comboios. Na realidade, se soubermos apenas 2 números, longitude e latitude, encontraremos qualquer local à face da Terra. Se mudar de localização, esses números também mudam. Essa descoberta não é assim tão antiga. Esse sistema foi inventado pelo filósofo que vou visitar. Esta cidade mudou de nome em 1802, em honra deste gigante. O século XVII produziu nomes como Galileu, Kepler, Shakespeare e Montaigne. O filósofo René Descartes foi outra das grandes mentes da época. I think, therefore I am. This is the most famous statement uttered by Descartes. He is better known as a great philosopher. So why does he appear in a story of math? You know the reasons when you look around this house. Je vous en prie, entrez. Voilà, donc vous voyez qu'il s'agit d'une petite maison, mais c'est une maison de bourg. C'est une maison qui est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Donc c'est une maison du XVIe siècle, avec les poutres, la maison, la vieille maison. René Descartes nasceu nesta casa que contém todo o tipo de recordações desde o seu nascimento até à sua morte. C'est l'étage noble où l'on vivait. Viveu em diversas cidades europeias e faleceu na Suécia. Esta é uma cópia do seu crânio, trazida da Suécia. É do conhecimento geral que Descartes se levantava tarde e até a sua estátua de cera exibe essa faceta. Passava as manhãs na cama, a cogitar sobre o mundo. Pode ter parecido preguiçoso, mas estava intensamente ocupado a procurar a verdade. Descartes entre au collège de jésuites de La Flèche et donc il va étudier tous les grands auteurs. Voici donc les grands auteurs qu'on étudie à l'époque. Sénèque, Thomas d'Aquin, Virgile, tous ces grands philosophes. Mais en fait, Descartes va se lasser, il va lire tous les livres, mais il va se lasser en fait de ça. Il aime surtout les mathématiques. Et il dit qu'il aime les mathématiques pour l'évidence de leur raison. Como podem os seres humanos dizer que conhecem todas as verdades da filosofia, do direito, da religião e da política? Descartes duvidava meticulosamente de tudo. Fixou-se na matemática, que lhe permitia descobrir a verdade sem ceticismo. Nous avons par exemple ici un volume relatif à l'année 1637. Donc, Depois de rejeitar tudo o que aprendera, Descartes procurou um novo caminho. Mathématique.
O século XVII foi uma época de viagem e aventura, por isso enveredou por uma carreira militar. Descartes ofereceu-se como mercenário de um príncipe holandês. Teve então a ocasião de conhecer gente de toda a Europa. Certo dia, o seu exército deu por si estacionado numa pequena cidade alemã. Restava-lhe apenas a sua persistente dúvida. Voltava frequentemente o pensamento para a matemática. Como poderei explicar a localização de um ponto? Para a esquerda? Mais para a esquerda? Para cima? Mais para cima? Tais explicações eram demasiado vagas e subjetivas. Descartes descobriu uma forma exata de descrever a sua localização. Estas linhas representam o eixo X horizontal e o eixo Y vertical. Encontram-se num ponto chamado origem. O ponto brilhante pode ser expresso com 2 números. Este ponto é 5 por 3. A bolsa de valores pode ser uma montanha russa, mesmo num único dia. Os números em constante mutação são difíceis de perceber com um simples olhar. Apenas com estes números não se consegue perceber para onde pendem as ações. Graças ao sistema de coordenadas criado por Descartes, podemos detectar alterações nos números. Vivemos numa época em que todos os movimentos podem ser representados sob a forma de um gráfico de coordenadas. Os gráficos podem ser úteis para detectar a forma como uma quantidade se altera. Podemos ver para onde caminham os números e até prever a sua posição futura. Locations are expressed with numbers. This isn't the only advantage provided by coordinates. Descartes found it possible to combine his coordinate system with geometry. Durante 1800 anos, até a época de Descartes, era o livro de Euclides Os Elementos que dominava a matemática. Este livro descreve um círculo da seguinte forma. Um círculo é uma figura plana fechada por uma linha só, a qual se chama circunferência, de maneira que todas as linhas retas que de um certo ponto existente no meio da figura se conduzem para a circunferência são iguais entre si. É difícil de perceber quando se ouve a primeira vez. Descartes aplicou esta longa definição às coordenadas. Para tal, teve de lhes juntar números. Qual seria o resultado? Cada ponto é agora representado por números. Quando se analisam estes pontos, pode fazer-se uma equação. X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Foi assim que Descartes definiu um círculo. Muito simples. A matemática, que outrora se desenvolvia lentamente, ganhava assim uma nova dimensão. Os matemáticos olhavam agora para as curvas.
A matemática começou a conduzi-los para um mundo em constante movimento. Dirijo-me agora para Hannover, na Alemanha. Fica a 60 km de distância. Demoro cerca de 1 hora a lá chegar. 60 km por hora. É esta a minha velocidade média. Mas isso não significa que viajarei sempre a 60 km por hora. A minha velocidade está sempre a mudar. Então, neste preciso momento, como poderemos calcular a velocidade do carro? Dois matemáticos daquela época encontraram a resposta. Um foi Isaac Newton, da Inglaterra, e outro foi Gottfried Leibniz, da Alemanha. Comecemos por abordar Leibniz. This school was once called the University of Hanover, but in 2008 it was officially renamed Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hanover, after the great mathematician. This is a mark of great respect. Esta cidade tem mais de 30 centros de investigação com o seu nome. É um sinal da sua fama. Entre eles encontra-se o que é dedicado à sua vida e aos seus feitos. Trata-se da Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz. Wir kommen jetzt zum Leibniz-Tresor, der den Leibniz-Nachlass enthält. Frau Fleck wird ihn öffnen. O que deixa um matemático atrás de si quando morre? Das bedeutendste Stück im Leibniz-Nachlass ist das einzig erhaltene Exemplar der Leibniz-Rechenmaschine. Hier sehen Sie das Original. Este aparelho, concluído em 1694, foi a primeira máquina capaz de realizar as 4 operações fundamentais da aritmética. Nessa época havia poucas pessoas capazes de realizar multiplicações e divisões. Esta foi uma invenção revolucionária. Demorou várias décadas a ser montada e as suas peças foram difíceis de encontrar. Como calculavam utilizando esta máquina? Vamos multiplicar 1234 por 23. Primeiro rodamos os botões dos números para as posições 1, 2, 3 e 4. Depois giramos 3 vezes o manípulo superior para marcar o lugar das unidades do 23. Passando ao lugar das dezenas, giramos o manípulo 2 vezes. O resultado é 28.382. A resposta correta. Esta máquina pode ser chamada a avó do computador. Die Rechenmaschine ist der interessanteste, auffälligste Teil des Nachlasses. Viel wichtiger und bedeutender ist aber der schriftliche Nachlass von Leibniz, der eine ungeheure Fülle von Papieren umfasst. Leibniz hat über 200.000 Blatt Manuskripte hinterlassen. Unter diesen Manuskripten über 15.000 Briefe, die er mit allen wissenschaftlichen Größen seiner Zeit gewechselt hat. Hier sehen Sie 100.000 manuscritos organizados por ordem alfabética. Encontramos aqui o nome de Isaac Newton. Leibniz deixou tantos manuscritos que ainda estão a ser organizados. A sua obra, num total de mais de 150.000 peças, inclui sobretudo notas, cartas e apontamentos.
Ele era especialista em matemática, filosofia e ciência, mas não escreveu qualquer tese sistémica em nenhuma dessas áreas. Ein Schreiber den Brief in Schönschrift geschrieben und dieser Brief ist nach London gegangen. Der Entwurf in Leipzig. Duas das cartas são de Isaac Newton, o mais respeitado estudioso da época. Esta carta que Leibniz recebeu antes de escrever a sua tese tornou-se o cerne da discórdia na sua futura batalha. Gottfried Leibniz era um estudioso tão versado e pragmático como Leonardo da Vinci. Não foi por acaso que teve uma ideia estrondosamente brilhante aos 29 anos. A ideia tinha a ver com o movimento dos objetos, com o seu diferencial. Era uma forma de calcular a velocidade de um objeto em movimento. Usando coordenadas cartesianas, estabelece o eixo x horizontal com a distância e o eixo y vertical como o tempo. O meu carro viaja para Hannover à velocidade média de 60 km por hora. Mas enquanto conduzo, a velocidade muda constantemente. Por isso, a que velocidade viaja o carro quando passa o ponto médio? A velocidade obtém-se dividindo a distância pelo tempo. A velocidade média é de 60 km por hora, já que percorre 60 km numa hora. De modo a encontrar uma velocidade mais exata, temos de diminuir o intervalo do tempo. A velocidade neste bloco é de 65 km por hora. Neste bloco mais estreito, a velocidade é de 68 km por hora. Num bloco ainda mais estreito, é de 68,5 km por hora. Quanto mais estreito for o intervalo, melhor se determinará a velocidade. Claro que não poderemos encontrar intervalos infinitamente mais pequenos. Em vez disso, aceitamos uma velocidade média específica, próxima do momento cuja velocidade medimos. A isso se chama diferencial. Em 1675, Leibniz publicou os seus notáveis resultados numa revista científica chamada Acta Eruditorum. Foi como descobrir magia. Todos os objetos do mundo estão em movimento. Mas até Leibniz, a matemática não lidara com objetos em movimento. Ele permitiu-nos calcular coisas em movimento. O volume de um líquido, a flutuação dos preços, até uma diferença na pressão atmosférica. A matemática renasceu com o advento do cálculo. Saberiam os outros estudiosos que a matemática teria um papel tão crucial no futuro? Leibniz sabia. Os seus instintos diziam-lhe que o cálculo anunciaria uma nova era. Leibniz entusiasmou-se antecipadamente pelo facto da sua investigação ir mudar o rumo da civilização humana. Mas descobriu que havia outro matemático que, pelos vistos, descobriram mesmo uns anos antes. Leibniz foi acusado de plágio.
10 anos antes de Leibniz publicar a sua tese, já este matemático britânico conhecia o cálculo. Concebeu a ideia na sua cidade natal de Grantham, em Inglaterra. Foi nesta casa que nasceu e que cresceu. Foi aqui que descobriu a lei da gravitação universal. O interior da casa apresenta o aspecto que tinha quando ele lá viveu. Isaac Newton nasceu em 1642, na mesma época em que Galileu morreu. Foi um estudioso de grande talento, mas a sua infância não foi particularmente feliz. His mother had only been married in April, so he was born prematurely, a sickly child, and he was lucky to survive. He was already unlucky because his father had already died before he was born, so this was very unfortunate for him. Later, his mother Newton foi deixado nesta casa com a avó. Não era próximo da mãe, do padrasto ou dos filhos deste. Em vez disso, voltou-se para si próprio e era uma criança que adorava pensar e imaginar. Na sua infância, sonhava acordado e brincava com coisas imaginárias. Este quarto era a fonte de inspiração de Newton. Tudo no mundo lhe suscitava curiosidade. Uma das coisas que lhe chamava particularmente a atenção era a luz. Realizava experiências para ver como a luz chegava aos olhos. Observava o trajeto da luz tocando com diferentes objetos nos globos oculares. Não era o tipo de criança que se preocupasse com o facto de tal comportamento de risco ser capaz de cegá-lo. No local onde nasceu, há uma macieira tão famosa como o próprio Newton. Para celebrar o jubileu de ouro da Rainha Isabel II, a macieira de Newton entrou para a lista das 50 grandes árvores britânicas. Interrogamo-nos sobre a grande descoberta que terá supostamente ocorrido sob esta árvore. O que quer que tenha acontecido, Newton passou muitas horas a meditar à sombra da macieira. Aprendeu muito com os livros. Este futuro cientista interessava-se por todos os fenómenos à sua volta. Uma maçã em queda era um objeto em movimento constante. Uma maçã cai em linha reta. Mas um planeta gira à volta do Sol numa rota elíptica. Johannes Kepler descobrira isso mesmo. Os planetas numa rota elíptica não giram a uma velocidade constante. Às vezes movem-se rapidamente, outras vezes devagar. Para calcular a velocidade momentânea quando um objeto percorre uma rota elíptica, Newton usou diferenciais. Ele referiu-se a isso como fluxões. Em 1665, definiu o termo como a variação da velocidade. Isto aconteceu 10 anos antes da descoberta de Leibniz.
No século XVII, a Royal Society de Londres era o centro do mundo académico europeu. Em 1703, Isaac Newton era o diretor da Royal Society, há um quarto de século. Nessa altura, Leibniz era um simples membro. Vinte anos após ter criado um conceito de diferenciais, foi recomendado que Newton publicasse um livro. O seu título oficial foi Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. This is one of our most famous manuscripts. This is the Principia Mathematica of Isaac Newton. It was published by the Royal Society, and here we have the version that went to produce the first edition. Este é um manuscrito que foi escrito pelo próprio Newton. You can see the title at the top of the book here, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. This is the mathematical principles of natural philosophy. And what Newton was trying to do was give a mathematical expression to how the universe worked. A lei da gravitação universal, a lei da inércia e a órbita elíptica dos planetas foram todas apresentadas ao mundo através deste livro. Pouco usou diferenciais, mas teria sido difícil chegar às suas teorias sem eles. Concebera os diferenciais uma década antes de Leibniz, mas publicou-os mais tarde. O livro levou 2 décadas a ser escrito, e nos 2 séculos seguintes vendeu-se que nem pãezinhos quentes. Se tivesse vivido no século XXI, o livro teria sido publicado de imediato. Newton era muito reservado. Vivia como um autêntico ermita. Mas no que se refere ao reconhecimento pela invenção do cálculo, foi diferente. Os cientistas britânicos acreditavam que Leibniz copiara o trabalho de Newton. Mas os seguidores de Leibniz discordavam. Pensavam que Newton roubara o dele. A controvérsia tornou-se uma batalha entre Inglaterra e a Europa continental. Johann Bernoulli apoiava Leibniz. Em plena batalha pelos direitos intelectuais, Bernoulli saiu-se com a questão do cicloide. Era um teste para ver se Newton conhecia realmente o cálculo. Leibniz begged for a fair judgment from the Royal Society. Both Newton and Leibniz were members. Leibniz a common one, and Newton the head at that time. The Royal Society opened an investigation and reached a conclusion. Newton would be given the credit as the founder of calculus. Leibniz foi considerado o segundo fundador do cálculo, mas na ciência, uma medalha de prata tem pouco significado. Leibniz foi sepultado numa pequena igreja em Hannover, na Alemanha. Nunca recuperou completamente do choque da decisão da Royal Society.
Quando faleceu, em 1716, apenas o seu secretário esteve presente no funeral. O fim da sua vida foi repleto de sofrimento. Depois de perceber a sua importância, Leibniz dedicou a sua vida ao cálculo, mas este não lhe pertenceu em vida. Esta é a abadia de Westminster, chamada a Alma de Inglaterra. Newton foi aqui enterrado. É nesta parte da abadia que estão sepultadas algumas das maiores figuras da Grã-Bretanha: William Shakespeare, Lord Byron, Handel e Winston Churchill. O lugar de Isaac Newton é o maior e o de maior destaque. Foi considerado um grande estudioso da sua época e a sua sepultura encontra-se entre as duas maiores. A batalha entre os dois estudiosos pareceu destruidora. Estava em jogo o direito legítimo a uma pretensão científica. Tanto na vida como na morte, parecia que Newton tinha ganho. Mas a vida do cálculo, que era a paixão de ambos, tomou uma posição diferente. No fim, a que prevaleceu foi a versão do cálculo de Leibniz. O método de cálculo que é ensinado atualmente nas aulas de matemática é o de Leibniz. Símbolos e termos como dx e integral foram criados por ele. Cresce hoje em dia que tanto Newton como Leibniz descobriram o cálculo ao mesmo tempo. O seu cálculo deixou a sala de aula e tem-nos guiado através de um mundo em constante movimento. It was quite amazing for such an idea to pop up in different places in the same time period. What's more amazing was that this idea was big enough to change the world, even before it was conceived. This can only be explained by recognizing that such an idea ripened and then burst onto the scene in several places at once. The seed of knowledge met two geniuses, and it changed the world. Vivemos num mundo moldado pela matemática, onde foguetões são lançados no espaço e planetas são explorados. Até isso fazia parte do que estes grandes pensadores nos deram.